Boa noite, Walter, boa noite, Lucas, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube, também pelo Facebook, enfim, para quem vai assistir depois. A gente vai começar agora mais um programa Antivírus, que é a nossa discussão semanal sobre conjuntura, né, em geral feito por mim e pelo companheiro Walter Pomar. Hoje o nosso tema é o que fazer depois do 24J, que é o dia da manifestação pelo Fora Bolsonaro, que está marcado para esse sábado, né? Sobre isso, essa mesmo essa discussão, eu queria registrar um fenômeno curioso, né? Deixa eu só aqui meu zap. Queria registrar um fenômeno curioso que está acontecendo relacionado a essa questão das mobilizações de rua, né? Antes de a gente começar a fazer mobilização, tinha uma constatação por setores, né, consideráveis da esquerda, do próprio PT, de que não estaria havendo reação à altura da tragédia que está em curso no país, enfim, das barbaridades cometidas pelo governo Bolsonaro. Finalmente, a partir do 29 de maio, que foi o primeiro ato convocado com esse mote do Fora Bolsonaro, impeachment e tudo mais, a reação começou a aparecer, né? Então, a gente já vai aí em quase 2 meses com mobilizações acontecendo. Até agora aconteceram 3 grandes atos nacionais em várias cidades, em todas as capitais, enfim. E o 4º ato vai ser, como eu disse, nesse sábado, dia 24 de julho. E aí já começam as reclamações de que não seria o suficiente, né? Ou seja, antes não tinha reação à altura, começou a ter alguma reação, e já começam as reclamações de que não é o suficiente. Bom, certamente não é o suficiente o que foi feito até agora, né? Até porque ninguém pode ter a ingenuidade de achar que depois de tanto tempo sem fazer mobilização, 3 ou 4 atos no formato desses que a gente tem feito seriam capazes de ter algum efeito mais drástico, né? Do dia para a noite, a gente ia sair da clandestinidade, da semi-clandestinidade, que uma parte da esquerda se colocou, e iria comandar o levante popular, né? Então, nesse sentido, certamente, não são, o que aconteceu até agora não é suficiente, mas é preciso ir com calma, né? Porque vai mesmo ser preciso fazer muito mais, e o único jeito de conseguir muito mais é fazendo, né, alguma coisa. E o que a gente está fazendo agora é fundamental nesse processo, né? Saindo da paralisia e indo para a rua, né? Mas também é importante dizer que quem reclama que não é o suficiente, como eu disse, tem a sua dose de razão, né? Primeiro porque a gente está numa corrida contra o tempo. Isso a gente já tem dito também há muito tempo, desde que começou a disputa em torno do Fora Bolsonaro e tudo mais. Cada dia mais de Bolsonaro na presidência é um dia a mais de desgraça para o Brasil e para o povo brasileiro, né? Segundo, porque até a eleição, que está marcada para o ano que vem, faltam 15 meses, né? E 15 meses é muito. Se a gente não tirar Bolsonaro agora, muita coisa pode acontecer, e nem tudo que pode acontecer é bom para nós, né? Muita coisa que tem, enfim, que está nas possibilidades aí pode não ser exatamente como está no script de muita gente. Terceiro, porque para tirar Bolsonaro não basta mobilizar a cada 20 ou 30 dias um ato de rua, né? É preciso ter muito mais gente, é preciso ter muito mais povo, é preciso ter mais unidade política, é preciso ter mais radicalidade, mais disputa ideológica e cultural, mais intensidade, mais frequência, muito mais coisa é preciso, né? Então, é esse um pouco o assunto que a gente vai tentar tratar hoje aqui, tentar comentar aqui hoje no Antivírus, né? O que fazer depois do dia 24 de julho.
Mas antes disso, eu vou pedir para a Walter fazer um breve panorama da conjuntura, e aí eu volto nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Walter. Maravilha. Bom, boa noite, Natália. Boa noite, Lucas, que está aqui na retaguarda. Boa noite a quem estiver nos assistindo pelo Face e pelo YouTube. Parece que estava tendo um problema aí no Face, mas já foi corrigido no áudio. Bom, eu queria começar a minha contribuição aqui pedindo a atenção de vocês para 4 processos que estão em curso na América Latina. O primeiro deles é no Haiti. Né? No dia 7 de julho, assassinaram o presidente do Haiti, o Jovenel Moïse. Como nos explicou o Daniel Valença, num artigo que está saindo na edição de julho do Página 13, o assassinato do presidente do Haiti ocorreu durante uma operação cinematográfica que contou com a participação de 28 mercenários, 26 deles colombianos e 2 haitiano-norte-americanos. Um dos colombianos chama-se Manuel Alberto Grosso Guarín, que é primo de um cidadão chamado Rafael Guarín, que é simplesmente conselheiro para assuntos de segurança nacional do presidente da Colômbia, Iván Duque. Mas vocês sabem, primo não é parente. Em entrevista a uma rádio colombiana, a esposa de um outro mercenário chamado Francisco Eládio Uribe disse que o marido tinha sido contratado por uma empresa por $2.700 mensais. A empresa chama CTU, Counter Terrorist Unit, CTU. É uma empresa de segurança privada situada, sabe onde? Em Miami, com registro de 2019, e que tem como presidente um cidadão chamado Antônio Intriago, que é um venezuelano antichavista. E atenção, esse Antônio Intriago, ele se reuniu com Iván Duque, que é o presidente colombiano, em Miami, em janeiro de 2018, durante a campanha presidencial. Ou seja, esse Intriago, por sua vez, ele é sócio também de um cara chamado Antônio Esquivel, da Junta Patriótica Cubana, que é responsável por uma série de atentados contra o Fidel Castro. E um dos suspeitos pela encomenda do crime é o médico Christian Emmanuel Sanon, que tem moradia em Miami, onde tem aqueles democratas cubanos, sabem, que lutam contra a ditadura em Cuba. Pois é. E esse cara foi preso pela polícia. Os mercenários, por sua vez, entraram no Haiti através da República Dominicana. Sabe por quê? Porque a República Dominicana não exige visto para o ingresso de colombianos. Bom, sobre o Haiti é isso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas não vamos esquecer de perguntar para nós mesmos, que somos do PT, para que mesmo serviu a MINUSTAH? Para que serviu a participação do Brasil na MINUSTAH? Além, é claro, de servir de incubadora para parte dos militares golpistas que estão no governo do Bolsonaro. Bom, pano rápido, vamos para a ilha que fica do lado do Haiti. Vamos para a ilha de Cuba. Nós tivemos lá no dia 11 de julho atos e mobilizações em resposta a um acumulado de questões. Que questões? Por um lado, dificuldades que se devem a problemas que a gente pode dizer que são 99% cubanos. Por outro lado, tem os problemas que derivam de 101% do bloqueio, que teve 243 novas restrições introduzidas durante a gestão do Trump e que o Biden manteve. E hoje foi anunciado que ele vai aumentar. Né? Para quem falava que o Biden estava fazendo uma revolução capitalista, está tentando fazer mesmo, em Cuba, contra Cuba. Né? Muito bem. Ao bloqueio estadunidense contra Cuba se agrega a pandemia, que afetou diretamente a maior fonte de ingressos da ilha, que é o turismo. Né? Aliás, por falar em pandemia, é bom lembrar, né? O Daniel Valença lembra no artigo dele que Cuba teve, até agora há pouco, 1.537 mortes por Covid-19. Já o Peru tem 187 mil mortos. A Colômbia tem 112 mil mortos. O Chile tem 33 mil mortos. E Cuba tem índices melhores do que a Suécia, que tem mais ou menos a mesma população cubana. Cuba tem 11 milhões, a Suécia pouco mais que isso, 23, tá certo? A Suécia tem 14 mil mortos. Se fosse fazer regra de 3, 7 mil. Cuba está melhor. Vejam que maluquice, né? Bom, as manifestações em Cuba no dia 11 de julho, elas foram precedidas e seguidas de uma campanha midiática contra o governo cubano desenvolvida fora do país. Já foi provado que pelo menos 2 milhões de tweets
com a hashtag SOS Cuba, foram puxados por 1.500 contas externas ao país, criadas na semana do protesto. Veja-se que a admiração do clã Bolsonaro pelos gringos tem lá seus motivos, né? Bom, ao contrário do Chile, ao contrário da Colômbia, em que o Estado tirou a visão, bala, né? Coisa que a gente viu em Pernambuco, né? No olho, de 460 manifestantes. E, no caso da Colômbia, 74 mortos, somando com... A reação do governo cubano foi totalmente diferente. Foi convocar manifestações em seu apoio, né? Manifestações dos apoiadores do governo. Mas aqui no Brasil, apesar disso tudo, né? Apesar do bloqueio, apesar disso tudo, tem muita gente fazendo coro com os Estados Unidos. Eu vou citar 3 mais ilustres: o Ciro Gomes, o Renato Jeanine Ribeiro e hoje a Maria Hermínia Tavares de Almeida, né? O argumento do Renato Jeanine Ribeiro, que foi ministro da Educação durante o governo Dilma e hoje é presidente da SBPC, aliás, curioso, né? Ele soltou um tweet criticando a ditadura em Cuba pouco antes da eleição. Quase eu achei que tinha uma coisa a ver com a outra, mas não deve ter tido, deve ser exagero meu. O argumento do Renato Jeanine Ribeiro é que Cuba tem 2 problemas, o bloqueio e a ditadura. É a versão moderna dos que diziam que no Vietnã tinha 2 demônios ou 2 problemas, a guerrilha e o napalm que os Estados Unidos despejavam em cima da população, né? É essa lógica, está tudo errada. Jeanine chegou a propor uma troca. Os Estados Unidos param com o bloqueio e, em troca disso, cai fora o governo atual cubano. Não é genial? Os Estados Unidos cometem um crime durante décadas, o crime vai compensar, porque vai acabar o governo cubano e a soberania cubana. Pano rápido, né? Vamos ao Chile, país em que os Estados Unidos ajudaram a implementar a democracia pinochetiana, porque os Estados Unidos é um país democrata, né? No caso do Chile, a gente teve agora, no dia 18 de julho, eleições primárias, que precedem as eleições presidenciais, que vão ser, primeiro turno, no dia 21 de novembro. O mecanismo das primárias é uma coisa que não existe no Brasil. Permite que a população possa participar da decisão acerca de quem serão as candidaturas presidenciais dos partidos e coalizões. Então, se eu tenho um partido onde tem 2 candidaturas, ou eu tenho uma coalizão que tem 2 pré-candidatos, eu posso submeter à população que ela decida, né? Como todo mundo submete ao mesmo tempo, você pressupõe que os eleitores de cada setor não vão interferir nas escolhas do outro setor. Bom, dentre os partidos e coalizões que participaram, sagraram-se, na verdade, vencedores pela esquerda, o ex-líder estudantil Gabriel Boric, que é membro do partido Convergência Social, que faz parte da chamada Frente Ampla e que é deputado em 2º mandato, ele foi eleito em 2013, depois em 2017. E pela direita, sagrou-se vencedor o presidente do Banco do Estado de Chile, Sebastião Sichel, que é um desses direitistas, né? Todos relativamente jovens, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Além dessas 2 candidaturas, do Boric e do Sichel, certamente haverá outras candidaturas presidenciais lançadas por partidos e coalizões que não participaram das primárias. Havia uma expectativa de que o candidato da esquerda fosse não o Boric, mas o Jadwi, que é do Partido Comunista. Só que o Boric ganhou com 60% dos votos. Faz sentido. Provavelmente ele foi beneficiado pelo voto dos eleitores do Partido Socialista de centro-esquerda, que não tinha candidato nas primárias e que não quiseram votar num comunista. Muito provavelmente foi por isso que, por uma diferença de 60 a 40, o Boric foi candidato. Mas, independente disso, o Jadwe já disse que vai apoiar o Boric e, portanto, ele é o candidato da esquerda no Chile nas eleições presidenciais. Pano rápido, chegamos no Brasil. No Brasil, como no resto da região, América Latina, a situação segue instável. A pandemia segue adoecendo e segue matando, com previsões contraditórias. Tem gente falando que a cepa Delta pode gerar nova onda de internações e óbitos. Outros dizem que os patamares de vacinação estão crescendo e vão prosseguir reduzindo de maneira sustentada tanto as internações quanto principalmente as mortes. Mas tem polêmica sobre isso. A economia, por sua vez, ecoa a famosa frase do ex-presidente ditador Médici, né? O capital vai bem, mas o povo segue mal. Entretanto, no terreno da política, a crise persiste, não tem nada bem, né? A CPI da Covid está confirmando a cada dia
que o negacionismo e o negocismo estavam de braços dados, com militares envolvidos do cap ao coturno em atos de corrupção. Caso a CPI indicie militares e sugira o impedimento do Bolsonaro por crime contra o povo, como é que vai reagir a cúpula das Forças Armadas e o presidente? Aliás, o Bolsonaro reiterou os ataques dele ao voto eletrônico, enquanto no Congresso estão se cozinhando alterações profundas na legislação política eleitoral, né? O distritão, o semipresidencialismo. Então, a coisa por aí está enrolada. As pesquisas seguem apontando para a eleição de Lula, mas 15 meses é tempo suficiente para mudanças de todo tipo. Nesse contexto, a grande dúvida é se as manifestações populares, a próxima, como a Natália falou, vai ser no dia 24 de julho, se elas vão aumentar de tamanho, se vão popularizar a sua composição e se vão reforçar a sua unidade. Ou, dito de outra maneira, saber se o povo na rua vai conseguir o protagonismo necessário para impedir um desfecho conservador para essa crise política. Se o povo não for o protagonista, alguém vai ser. Outros pontos de conjuntura sobre os quais eu queria prestar atenção, né? Primeiro, os reservatórios da Bacia do Paraná alcançaram 28% de capacidade e podem chegar a 10, 15% nos próximos meses, se não chover mais. O que significa que vai aumentando a chance de ter um apagão, inclusive porque as térmicas a gás, assim como as eólicas, assim como as solares, estão no limite. E se tiver um apagão, isso é um elemento que conturba muito mais a situação política. Segundo ponto que eu queria destacar, né? O PSDB, como vocês sabem, é um partido social-democrata. E eles estão evoluindo, eles já decidiram qual era o candidato presidencial deles num jantar com 4 pessoas. Agora, eles vão fazer prévias. Só que as prévias são estilo tucano, né? Vai ter 4 tipos de colégios eleitorais, todos com peso de 25% no cômputo final. Uma parte vai ser os prefeitos e os vice-prefeitos, outra vão ser os vereadores e deputados, outra vão ser os governadores e, por fim, os filiados. Como é que eles vão fazer o voto, a cesta de votos? Não me perguntem, porque eu não sei. Nem explicar e muito menos justificar, né? O que importa é que eles vão ter candidato. Assim como tudo caminha para ter uma chapa MDB e PSL, o que vai ser juntar o tempo de televisão do MDB com a parcela do fundo eleitoral do PSL, que é muito grande. Até agora, isso está caminhando para ter como candidaturas o Datena e a Simone Tebet. E estão querendo atrair para esse bloco o Cidadania, o PSD e o DEM. E tem o Ciro Gomes. Ou seja, vai ter um leque de candidaturas. Não vai ser uma eleição com 2 candidaturas. Ponto terceiro. O Senado, como já foi comentado, ele aprovou e encaminhou para a Câmara mudanças na legislação eleitoral. Se bobear, o Arthur Lira é capaz de comandar mudanças, tentar mudanças do tipo voto impresso, distritão e o tal semipresidencialismo, que é uma picaretagem do tamanho do bonde, né? Porque, afinal de contas, o povo já decidiu ser contra o parlamentarismo. E não adianta chamar de semipresidencialismo, porque o objetivo disso é transferir para o Congresso poderes que são do presidente da República. Que eles façam isso na véspera de uma eleição presidencial que as pesquisas indicam pode ser vencida pelo Lula, não precisa desenhar, né? Bom, no dia 28 de julho, eu queria aqui fazer um spoiler, uma propaganda, a gente vai fazer um contramola com Bruno Costa tratando desses assuntos. Aliás, hoje teve uma imensa confusão envolvendo esse tema aí do voto impresso, com declarações ameaçadoras que depois foram desmentidas, né? Enfim, esse tema é um tema pesado. E, finalmente, eu queria lembrar de um assunto que a gente tem sempre destacado desde o início aqui nesse Antivírus. A violência. O número de mortes violentas no Brasil cresceu entre 2019 e 2020. E a posse de armas de fogo aumentou 97% nesse período. A gente teve mais de 50 mil mortes, sendo que as mortes violentas e intencionais foram 83% do total, sendo que a maioria relativa foi produto de intervenções policiais, né? O perfil das vítimas, como a gente sempre fala, maioria negra, 76%, maioria de jovens, 54%, e do sexo masculino, 91%. Né? Não adianta dizer que isso não é
um desdobramento, um efeito direto de uma certa política de, entre aspas, segurança pública. E no campo, a Comissão Pastoral da Terra divulgou recentemente que houve 1.576 ocorrências de conflito em 2020, o maior número desde 1985, 57% maior do que em 2018. Isso é efeito da boiada passando. É o agronegócio, é o latifúndio indo para cima dos pequenos proprietários, dos sem terra. É luta de classes pesada, violenta. E é esse o cenário em que a coisa está caminhando. Ou seja, a gente está indo para uma eleição que a gente não sabe exatamente quando vai ser, com que regras vão ser, com que candidaturas vão ser. A gente só tem uma certeza: não vai ser uma eleição normal. Não vai ser uma eleição normal. Porque nada que conte com a participação do Bolsonaro, da extrema-direita e do golpismo pode ser considerado normal. A chapa está esquentando e, como disse a Natália várias vezes, 15 meses é muito tempo. Natália, terminei por aqui, é com você. Obrigada, Walter. Então, gente, tem bastante debate sobre se essas manifestações, né, se as mobilizações que estão acontecendo desde o final de maio e que a próxima vai ser agora no dia 24 de julho, se vão aumentar de tamanho, se vão popularizar a sua composição, se a unidade vai ser reforçada, se vai se ampliar os campos políticos que estão participando das construções, né? Ou dito de outra maneira, né? Se o povo na rua vai conseguir o protagonismo necessário para impedir que a atual crise política no país tenha um desfecho conservador, né? Porque é disso que se trata concretamente. As mobilizações e todo esse debate que perpassa a composição, o tamanho, a frequência, quem comanda, com que política se comanda, tem como objetivo isso, fazer com que as ruas, o povo mobilizado e organizado, consiga ser o direcionador, né, consiga ser quem vai influenciar no desfecho da crise política do país e que não seja um desfecho conservador. A gente, como é óbvio, não temos respostas objetivas para essas questões, né? Mas a gente sabe que tem algumas coisas que a gente sabe, tem convicção de que precisam ser feitas, precisam ser alcançadas, né? As manifestações precisam continuar, precisam crescer, precisam ampliar a sua composição para os setores populares, né? Por isso tem algumas coisas que, do nosso ponto de vista, são fundamentais que a gente estimule, que a gente construa, né? Principalmente após o 24 de julho, que já vai acontecer depois de amanhã. Primeira coisa é sobre uma nova ou mais de uma, enfim, data para as novas mobilizações, né? É fundamental que não arrefeça esse clima de mobilização popular e que a gente siga tendo mais manifestações, né? De preferência com menor intervalo de tempo e com crescimento no seu tamanho, na sua composição social, enfim. Por isso que é importante que seja marcada nova mobilização, por exemplo, o 25 de agosto é o Dia do Soldado, né? O 7 de setembro também é outra data que, inclusive, pode ser utilizada nesse sentido de enfrentar, né? De colocar a questão militar, né, e tudo que está sendo feito, todo o absurdo que está sendo feito nessa questão militar no Brasil hoje, no debate aí das mobilizações populares, né? Uma segunda coisa que é preciso ser, enfim, pensada, feita, organizada, é que entre essa mobilização de sábado agora e a próxima, tem que ter mobilizações de base, né, sendo organizadas cotidianamente. Então, a gente não pode viver de mês em mês, de 20 em 20 dias, de grandes atos massivos, né,
como os que estão acontecendo, sem que, nesse intervalo, diariamente, cotidianamente, tenha, né, trabalho político de base sendo organizado nas periferias, enfim, os locais de trabalho, inclusive nos locais de estudo, alguns estão retornando, né, em muitos lugares as aulas presenciais já estão retornando nas escolas, enfim, que pequenas manifestações convoquem as grandes manifestações. É importante trabalhar com essa lógica, né? Uma outra coisa que é preciso fazer é insistir no esforço de criar um comando unificado, né? Isso, do ponto de vista político, é fundamental. Hoje tem pelo menos 3 frentes, né, do campo de esquerda que estão nessa construção dos atos, né? Tem a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, essas duas articuladas na campanha Fora Bolsonaro, né, que é onde estão PT, CUT, MST, PSOL, MTST, enfim, dezenas de outras entidades vinculadas a esse campo, né, que eu falei aqui, e tem a frente, a articulação Povo na Rua, né, onde está o PCB, a UP, alguns setores do PSOL, né, em alguns lugares já teve problemas com o PCO, e aparentemente tem outras articulações sendo, enfim, tentadas ou já em curso, né? A gente viu hoje, de ontem para hoje, enfim, a articulação aí do PCdoB junto ao PDT, ao PSB, à Rede, Cidadania, PV e PSDB e Solidariedade, né? Uma articulação desses partidos com as suas centrais e movimentos e entidades, inclusive a UNE, tá convocando para o ato da Paulista, no sábado, com o slogan de Bloco Democrático, né? Ou seja, incluindo desde o PCdoB até o PSDB e o Solidariedade. Então, tem, né, como a gente também já tratou em outros momentos aqui do programa, disputa, né, que não é disputa por disputa, né, é fruto de diferentes visões de que caminho, de que pauta política deve ser central nas manifestações, né, e eu acho que é importante reforçar a unidade entre as principais organizações, né, enfim, uma espécie de bloco de esquerda mais unificado, o que, na minha opinião, não é contraditório com ampliar, né, isso precisa ser construído de forma que se tenha um reforço na unidade de direção das manifestações sem que se inviabilize a ampliação, né? Além disso, é preciso dialogar com o movimento sindical sobre a necessidade de organizar uma greve geral, né? Tendo como pauta, ou uma das pautas, que o Congresso inicie o processo de impeachment, por exemplo. Então, é um debate que precisa ser feito, na minha opinião, que passa, inclusive, por essa discussão, né, da ampliação da presença, né, de setores populares, da classe trabalhadora organizada, da presença mais forte nas mobilizações. Se a gente não fizer isso, né, a gente já falou aqui em outras edições algumas coisas que podem acontecer, né? Vou colocar aqui alguns cenários. Primeiro, Bolsonaro pode ficar até o fim do mandato regularmente previsto, né? No caso, até o fim do próximo ano, causando um imenso estrago, né, na vida do povo, literalmente, como já está causando em razão da pandemia, em razão dessas situações de violência que Walter falou no final da fala dele. Então, mesmo que ele não consiga se reeleger, né, o estrago dele ficar mais, aí não são nem 15, são 18 meses, né, até o final de 2022 na presidência, é imenso para o povo brasileiro, para os direitos, para a sobrevivência, para as liberdades democráticas, para a soberania nacional. Então, esse é um primeiro cenário. Segundo cenário, ele ficando, né, não tendo impeachment e se iniciando regularmente um processo de campanha e eleições, não dá para desconsiderar a hipótese de que ele recupere chances eleitorais, né? Vamos lembrar isso, eu já falei disso aqui algumas vezes, mas com o avanço da vacinação, o clima no país no início de 2022 pode melhorar bastante.
no sentido de, enfim, um sentimento de retomada, né, da vida, depois de 2 anos de pandemia, pode criar condições, né, dentre outros fatores, para que se recupere as chances eleitorais. Em terceiro lugar, ele pode sair, né, via impeachment ou de outra forma, mas através de uma operação pelo alto, né, articulado com o Mourão, que vai ficar no lugar, e que possa construir as condições, que consiga construir as condições de uma outra candidatura para enfrentar a gente aí nas eleições, né, de 2022. Além disso, com ou sem Bolsonaro, em 15 meses dá para articular, né, dá tempo de articular muita coisa pode acontecer. Além disso, tem a possibilidade, né, de mudarem as regras do jogo a tal ponto que a gente possa ganhar e não levar. É o caso da situação do semipresidencialismo, né, que a gente falou sobre isso aqui semana passada, assim, en passant, mas essa semana, né, principalmente depois do artigo do ministro Lewandowski, isso tomou uma repercussão, inclusive teve manifestação explícita do presidente da Câmara de que iria colocar esse assunto para o debate, o assunto do semipresidencialismo, né? E, por fim, dentre as opções que eu elenquei aqui de cenários do que pode acontecer, alternativas golpistas, né? Durante ou depois das eleições, ou até antes, enfim, essa situação de hoje, por exemplo, né, que o Estadão deu, que o ministro Braga Neto teria enviado um emissário de alta importância para falar para a Lira que, se o voto impresso não fosse aprovado, as coisas não iria ter eleição e tudo mais. Depois, ambos desmentiram, né, dizem que não aconteceu isso, mas para se ligar ao alerta, né, aquela velha história de onde tem fumaça. E se a gente vê a própria nota, que foi, se eu não me engano, divulgada pelo próprio Braga Neto, desmente, mas reforça a questão de mérito, em favor do voto impresso, e colocando nos termos polidos, né, disfarçadamente, sutilmente, colocando que é um imperativo para que tenha eleições limpas, né, como o Bolsonaro tem divulgado, já falado, defendido essa linha há muito tempo. Então, ele no documento que ele supostamente desfaz a notícia, né, desmente a notícia de que houve uma ameaça, ele reforça o mérito da questão que perpassa essa questão do voto impresso, né? Então, a verdade é que eles têm muitas possibilidades de cenários, e do nosso lado só tem um, que é Lula presidente, né? Vamos combinar que a gente não tem alternativas fora dessa possibilidade, né, de Lula presidente. Por isso é muito importante mobilizar, organizar, disputar, fazer muita disputa política daqui até a eleição, e, de preferência, que consiga fazer o quanto antes, né, essa eleição, né? Preciso, de certa forma, colocar a campanha Lula presidente na rua, não no sentido eleitoral, né? Não uma campanha eleitoral, porque até isso não é possível de se fazer, né? Mas algo no sentido político, da mobilização social, como uma espécie de campanha política em favor da liberdade do Brasil, né? Brasil livre da fome, livre de Bolsonaro, livre do desemprego, livre da pandemia, né? Enfim, livre de Mourão, dos militares, da política econômica de Guedes, né? De toda essa quadrilha. Então, uma campanha desse tipo, né, que obviamente está vinculada à bandeira do Fora Bolsonaro, precisa ser uma campanha, enfim, de massas, popular, e precisa ser algo que esteja presente aí nas mobilizações. E tem no PT, na esquerda como um todo, gente que pensa diferente, né? Pode parecer, claro que a gente tem que defender Lula presidente, fora Bolsonaro,
e intensificar muito, muito para que isso se viabilize. Mas tem muita gente que pensa diferente. Por exemplo, no caso do PCdoB, que eu falei antes, né, está articulando um bloco com o PSDB nos atos. Isso não é à toa, né? Tem razões políticas, enfim, até de visão estratégica do que pensa para um futuro próximo governo, do que seria melhor, né? Inclusive, em relação a Lula presidente, passa um sinal, né? E no PT tem gente achando que o caminho é pavimentar a vitória de Lula, né, através de articulações miúdas, né, aliança com gente de direita, tanto em âmbito nacional quanto nos estados. Né? Por exemplo, aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, está sendo falado abertamente sobre uma possível aliança com o MDB, do ex-senador Garibaldi, né, que foi francamente derrotado nas eleições de 2018, é um estado onde o PT governa, é o único onde a gente vai para a reeleição, né, dos 4 que a gente governa, o Rio Grande do Norte é o único que a gente vai para a reeleição com a companheira Fátima, e agora uma movimentação, né, que, na minha opinião, é uma âncora, né, colocar esse pessoal derrotado nas eleições de 2018, os golpistas de 2016, que vamos lembrar, né, são os golpistas de 2016, agora vêm se falando com tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e pior, como se fosse algo bom para o governo da companheira Fátima Bezerra se aliar com gente tipo Garibaldi Alves. Né? Então, isso é só um exemplo que eu estou falando, porque onde é no meu estado, mas tem vários outros como esse sendo articulados por aí, né? Esse, na minha opinião, é o caminho que levou a gente ao golpe de 2016 e, inclusive, a não ter condições para enfrentar o golpe quando ele se materializou para nós, né? Alianças com a direita desse tipo são um problema e podem ser problema tanto se der certo quanto se der errado, né? Porque se viabilizam, na minha opinião, jogam para baixo a nossa campanha, os nossos governos, e se der errado, a gente fica com a brocha na mão, né? Porque os 15 meses que faltam para as eleições também é muito tempo, até neste sentido, né? A gente começa a articular alianças agora com todo tipo de gente que, quando chegar lá na frente, sabe-se lá o que vão fazer, né? Porque muita água pode rolar, muita coisa pode mudar no cenário nacional. E aí, como é que a gente fica, por exemplo, nos estados onde a gente não construiu opção nenhuma de palanque de candidatura e tal, não é o caso do Rio Grande do Norte, que vai ter candidatura própria, mas em outros lugares é isso, né? Está se abrindo mão de construir candidaturas a governador, por exemplo, em troca de alianças, em favor de alianças que ninguém sabe no que vão dar, faltando 15 meses para a eleição. Enfim, por isso que eu acho também que é muito importante viabilizar desde já, começar a trabalhar desde já em candidaturas de esquerda nos estados, né, chapas majoritárias, boas chapas proporcionais de deputado federal, de deputado estadual, e especialmente dar a essa agenda de Lula, que ele começou a visitar alguns estados, vai visitar o Nordeste agora nos próximos meses, um caráter mais popular, né? Precisa ter um caráter popular essa agenda, porque eu insisto em uma coisa que tenho falado bastante aqui também nos últimos programas, o lado de lá, todo ele, não só a extrema-direita, mas todo o lado de lá, não vai dar de barato para nós uma vitória eleitoral em 2002 e deixar a vida voltar ao normal, como se a gente tivesse na verdade, em 2002, né? Não vão dar de barato a vitória em 2022, como se a gente tivesse em 2002, 20 anos atrás. Por isso é que aqui e agora, né, e pelos próximos meses, é preciso criar condições para viabilizar a derrubada de Bolsonaro o quanto antes, né? E são essas as condições, é esse trabalho político de mobilização, de organização que a gente faça aqui e agora, que vai sustentar, né, a campanha Lula presidente, seja ela quando for, uma eventual posse, e especialmente, né, e aí é um debate que a gente tem feito pouco agora, mas também precisa fazer, porque está junto com toda essa discussão
do que fazer aqui agora, especialmente o possível futuro, enfim, governo Lula 3.0. É isso. Walter, quer falar mais alguma coisa? Pode ligar o microfone. Então, o próximo antivírus vai acontecer depois do dia 26 de julho, certo? E dia 26 de julho é uma data importante para Cuba, porque no dia 26 de julho de 1953 ocorreu o famoso assalto ao quartel Moncada, que deu inclusive nome para o M26 de julho, que é a organização dirigida por Fidel Castro, que tomou o poder em 59. Então, assim, eu até escrevi num texto hoje que se eu trabalhasse no Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, eu estaria, nesse momento, embrulhando um presente para enviar a Cuba por ocasião dessa data. É certamente um bom momento para isso, né? Uma nova geração assumiu o comando do governo cubano, tem problemas de longa data que estão exigindo solução para ontem, estava em curso uma reforma que, como toda reforma, causa mais problema antes de causar benefícios. A pandemia pegou pesado em Cuba, afetou muito o turismo, como a gente já falou. O bloqueio sob Biden endureceu, a economia está no limite, parte da população está cansada e está sem perspectivas, etc, etc, etc. Frente a isso, o Partido dos Trabalhadores fez a coisa certa, né? Soltou uma nota denunciando o bloqueio e vem prestando solidariedade incondicional ao povo e ao governo cubano. Incondicional. Tem, óbvio, quem escolha fazer diferente. E nos últimos dias eu vi, ouvi e li de tudo, de gente de direita e gente de esquerda acerca de Cuba. Agora, o troféu brutalidade, por enquanto, foi para a socióloga Maria Hermínia Tavares de Almeida, que, além de socióloga, é uma cientista política, professora aposentada da USP, da Unicamp, etc. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, disse o seguinte, abre aspas, pobre, isolada, embargada e sem a influência de outrora, Cuba não passa de um anacronismo. Mais insondáveis se tornam, por isso, as razões da tolerância retórica do PT diante das arbitrariedades cometidas pela ditadura de Havana contra seus cidadãos. Essa ambiguidade apenas gera ruído, que alimenta o discurso obscurantista da extrema-direita. Por isso, é pior do que um erro, é um delito político. Há que dar adeus a Cuba. Fecha aspas. Eu escrevi e repito aqui que eu não me surpreendo em ver a Maria Hermínia falar de delito político. Afinal, não faz muito tempo, os tucanos aplaudiram a prisão, a condenação e a interdição do Lula. Então, dizer que apoiar Cuba é um delito político é tudo parte da mesma novela. Também não me surpreendo com esse tipo de pressão sobre o PT, né? Tolerância retórica com as arbitrariedades cometidas pela ditadura. Não é de hoje que buscam nos domesticar com esse tipo de demagogia. Quem é esta gente para vir falar de democracia? Eu quero lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi conivente com o autogolpe do Fujimori, para ficar um exemplo recente. Então, menos, né? Agora, o que realmente me leva, portanto, a considerar essa fala da Maria Hermínia como merecedora do troféu brutalidade é a frase do início. Cuba não passa de um anacronismo. Veja, ela não está falando do PC cubano, ela não está falando do regime cubano, ela não está falando do modelo cubano, ela está falando de Cuba. Cuba não passa de um anacronismo. Eu não sei direito que decorrências ela tira desse tipo de frase, né? Vai tratar Cuba como os romanos tratavam Cartago, delenda Cuba? Vai fazer que nem a rainha de copas e dizer cortem as suas cabeças? Vai propor mandar um avião para Cuba, tipo Enola Gay, que levou a bomba atômica para Hiroshima? Vai propor uma operação Desert Storm, que nem foi feita contra o Iraque? O que ela defende se dizer que é um anacronismo? Seja qual for, o que me causa realmente é repugnância. Repugnância. Esse jeito de tratar um país, tratar uma nação, tratar um povo, tratar uma cultura, né? Reduzir tudo à palavra anacronismo. Eu realmente espero acordar amanhã com a informação de que foi um erro do editor da Folha
e que a professora Maria Hermínia não escreveu isso. Mas se não tivesse sido um erro, se ela de fato cometeu esse raciocínio, só me resta apelar à frase célebre que Maria Hermínia usa no texto, só que, por ato falho, ela inverteu no parágrafo o sentido da frase. Reduzir Cuba a um anacronismo é pior do que um crime, é um erro. Essa frase foi usada em outro contexto, era um cidadão criticando a prisão e processo contra um nobre. Ele fala, isso é pior do que um crime, é um erro fazer isso. É a mesma coisa. É pior do que um crime, é um erro reduzir Cuba a um anacronismo. Porque crimes, às vezes, não são punidos. Vide os militares que hoje nos governam, né? Já erros provocam sempre consequência. E a gente pode ter ou não ter concordância com o governo cubano. Agora, a hora é de defender a soberania de Cuba. Sem isso, não vai ter depois disso. E se a América Latina deixar Cuba sofrer o mesmo destino que teve a Revolução Haitiana, tá certo? Nós podemos dar adeus, não é a Cuba, nós podemos dar adeus a nosso futuro como país soberano e independente. É isso que eu queria falar. Por isso, dia 26 de julho, a gente não vai estar aqui no Antivírus, mas eu espero que o Patrick, no podcast, honre a bandeira. Valeu, obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aí o programa Antivírus. E até a próxima quinta. Boa noite a todos e todas.